Você que acompanha o site Notícias Agrícolas, seja bem-vindo aqui às nossas entrevistas especiais ao longo do dia. Você que passou aí, né, antenado esse feriadão de carnaval aqui no Notícias Agrícolas, você percebeu, né, que tem coisas estranhas acontecendo aí ao redor do mundo, principalmente na região ali entre a Rússia e a Ucrânia, né, dois países que entraram num grave embate que está mobilizando o mundo inteiro. E vocês que acompanharam o site Notícias Agrícolas ao longo do carnaval, a gente acompanhou de perto, né, essas questões que estão acontecendo lá. E nesse momento a gente tenta sempre entender, né, diferente de outras mídias, o nosso foco aqui sempre vai ser entender o que, afinal de contas, significa essas coisas que acabam acontecendo, né, ao redor do mundo para o agronegócio brasileiro. Afinal de contas, como um país relativamente pequeno e distante do Brasil, como é o caso da Ucrânia, como esse país está abatendo aqui, né, as questões financeiras no Brasil, as questões econômicas, e como está afetando também o nosso agronegócio. Para tentar solucionar um pouquinho essas questões, eu estou aqui com a doutora Larissa Milkiewicz, ela que é advogada especialista em questões ambientais e agronegócios, além de fazer parte do Conselho da Câmara Brasil-Ucrânia. Doutora Larissa, seja bem-vinda ao site Notícias Agrícolas. Obrigada, Erickson, muito obrigada pelo convite e o espaço disponibilizado para conversarmos sobre esse tema tão importante que está acontecendo lá na Ucrânia e que nós estamos sentindo já reflexos aqui no Brasil, em especial no nosso agronegócio. Só para vocês entenderem, né, o que acontece lá naquela região da Ucrânia, da Rússia, não foi simplesmente o Putin tomar uma decisão, né, de entrar num conflito. Aquela região é uma região muito problemática, vive entre a cruz e a espada já faz muitos séculos, né, desde o século IX, né, onde aquela região começou a se concretizar como um conglomerado, era basicamente Rússia, Bielorrússia e Ucrânia eram praticamente um país só, não havia grandes diferenças entre os povos, mas houveram muitos conflitos ali naquela região, né? Então não é de hoje que há um grande interesse estratégico ali, né? Há questões culturais que acabam envolvendo os povos ali daquela região, tanto que a Ucrânia chegou a fazer parte do Império Russo, foi para a Europa, voltou para a antiga União Soviética e finalmente conseguiu ali ser um país, se firmar como um país com o fim do regime comunista. Mas enfim, a Rússia nunca perdeu seus grandes laços ali naquela região, né? Esse imperialismo russo, essa vontade de ter sempre um grande conglomerado de países em torno da grande mãe Rússia, como eles chamam. Mas o fato é que a Ucrânia, por um lado, né, viveu, né, ao longo desses séculos, de um lado a Europa, né, com seus próprios conflitos, incluindo aí a Primeira e a Segunda Grande Guerra Mundial, e do outro lado aí essas questões, né, do bloco socialista da antiga União Soviética, que acabou culminando inclusive num grande desastre nuclear ali, que é o desastre de Chernobyl, muito conhecido, né? Vocês que acompanham aqui o Notícias Agrícolas ou outros noticiários viram, né, que Chernobyl chegou inclusive a ser um ponto estratégico do exército russo na atual combate. Mas enfim, contando um pouco essa história, dá para entender que os interesses ali naquela região vão muito além do que esse simples limiar que a gente chega aqui no Brasil, do que a gente recebe. São coisas de centenas de anos. Mas para a gente entender um pouquinho, diante dessa história tão conturbada, doutora Larissa, como que a Ucrânia, diante de tantas dificuldades, diante de tantos conflitos, de estar ali numa região tão bélica, né? Como é que ela acabou se tornando uma potência agroindustrial atualmente? Perfeito, Erickson. É interessante que você traz aí esse olhar histórico, né, complexo da Ucrânia, mas é importante eu deixar aqui registrado a minha lamentação
por essa situação, por essa invasão da Ucrânia, né? Já vou falar um pouco mais do papel da Ucrânia dentro do agronegócio, mas a gente não pode deixar de pontuar, né, essa lamentação dessa invasão, de tudo que a Ucrânia está sofrendo com essa guerra inexplicável, né? Então, assim, eu deixo pontuado também a minha solidariedade aos ucranianos, aos descendentes, pontualmente também considerando que o Brasil se destaca na comunidade como um país que recebeu, né? Ano passado nós comemoramos 130 anos desde o início da imigração ucraniana para o Brasil. E o país aqui, o estado do Paraná, que conta com 80% dos descendentes ucranianos. Então, deixo registrado aqui essa minha lamentação e essa minha solidariedade aos ucranianos e aos descendentes da Ucrânia que estão aqui no Brasil por conviver e por estarem passando por essa situação que é lastimável. Pois bem, fazendo um link, então, com o nosso agronegócio, que é o foco da nossa conversa aqui hoje, eu tenho que pontuar que a Ucrânia, por mais que distante fisicamente, ele é um país muito importante dentro da cadeia do agronegócio. Muito nós estamos escutando na mídia a questão do fertilizante, que tem um impacto, essa guerra, né, acaba comprometendo a disponibilidade de fertilizante para o agronegócio, mas a Ucrânia ela vai um pouquinho além disso, um pouco não, muito além da questão cultural, mas no agronegócio destaco que a Ucrânia ela tomou esse espaço dentro, né, sendo um player do agronegócio, porque ela conta aí na extensão territorial 30% do território com terras negras, que são aquelas terras férteis na extensão da Europa. Então tem essa característica que eu destaco aqui para vocês, né, dessa fertilidade que eles têm disponível para o plantio agrícola. Também eles são produtores de fertilizantes minerais, como nós sabemos, como nós conhecemos. A Ucrânia, ela é produtora de trigo, como o trigo que vai junto com a Rússia, ela é responsável aí pela exportação de 30%, né, do abastecimento aí de 30% do trigo que nós demandamos. Então, essa também é uma preocupação que tem um reflexo dentro do agronegócio brasileiro. Ela é uma produtora de milho, ocupa aí a 4ª posição na produção de milho, né, sendo que o Brasil está aí na 3ª posição. Então, ela tem uma participação no agronegócio, ela é um país que ocupa significativamente essa nossa cadeia do agronegócio. E não posso deixar de destacar também um outro produto que é produzido em território ucraniano, que são as sementes de girassóis. Então, veja, Erickson, que a Ucrânia, ela se destaca no mundo do agronegócio, ela não é iniciante, não, ela se destaca aí pelas matérias-primas que ela vem desenvolvendo em seu território. Claro que um ponto que preocupa muito, daí isso faz parte dessa nossa conversa, que a Ucrânia, em abril, está previsto aí no calendário agrícola o início da nova safra, e com isso nós estamos vivenciando essa guerra, e isso tem um impasse, um reflexo aqui dentro do Brasil, porque vai estar comprometendo matéria-prima, como nós vamos conversar aí nessa nossa entrevista. Mas a Ucrânia se destaca fortemente dentro do agronegócio, ela é uma peça importante dentro dessa cadeia do agronegócio. A Larissa pontuou 2 pontos importantes aí que vale sempre reforçar, né? Vocês podem perceber, né, que aqui no Brasil a gente, daqui a 1 mês, 2 meses, a gente começa a entrar no nosso período frio, né, no hemisfério sul, a gente começa a entrar no inverno e tudo mais, e é nesse período que no hemisfério norte começa a época mais quente, é aí que tem essa alternância, assim como acontece, como a gente acompanha nos Estados Unidos, né, sempre acompanha os Estados Unidos aqui no site, há uma alternância das safras entre norte e sul, o mesmo ocorre lá na Ucrânia. E a relação, né, com o Brasil, né, como a doutora Larissa bem pontuou, é uma relação de longa data, né? Já houve, né, os ucranianos vieram, né, de lá até o Brasil para povoar ali, principalmente o estado do Paraná. E na época que eles vieram, o Paraná era praticamente, não tinha muitas cidades ali com uma boa infraestrutura. Ou seja, foram pessoas que tiveram que construir suas vidas praticamente do zero. Assim como a gente também está sempre acostumado a contar aqui no Notícias Agrícolas, né, as histórias do pessoal do Rio Grande do Sul, que foi para o Mato Grosso, que também
teve que recomeçar do zero. Imagina ucranianos, né, vindo de um país, uma outra língua, enfim, outros costumes, de repente está no Paraná, que era um estado que estava em construção ainda, e tiveram que se firmar, e se firmaram muito bem, né? Hoje, as cidades prósperas ali, né, eles prosperaram e fizeram, né, transformar o Paraná no sucesso que é hoje em dia, inclusive dentro do agronegócio. Mas, enfim, doutora Larissa, o que a gente quer entender é, além desses laços de fraternidade, né, que nós temos, né, quais que são os negócios que ocorrem entre o Brasil e a Ucrânia atualmente, para que haja tanta repercussão acontecendo aí com relação, né, não só com relação às commodities, né, há muitas tensões que aconteceram, mas o que explica isso? Qual que é o nível de comércio que nós temos com a Ucrânia atualmente? Perfeito, Erickson. O Brasil, ele celebra, né, agora em 2022, 30 anos de relações diplomáticas com a Ucrânia. E esse nosso comércio, ele é bilateral, né, então nós temos a exportação saindo do Brasil, importação de alguns produtos, por mais que nós temos aí uma exportação mais significativa por parte do Brasil. Mas essa cadeia, inclusive para que a cadeia do agronegócio aconteça, ela também ela é recíproca entre os dois países. Como nós comentamos anteriormente, a Ucrânia, né, desenvolve aí a cultura do trigo, da cevada, do milho, que é extremamente importante, e esse é um dos pontos que está refletindo também no aumento do preço das commodities, mas eu elenquei aqui 4 exemplos de produtos que o Brasil encaminha para a Ucrânia, e também devemos considerar que a Ucrânia é um dos maiores produtores de aço do mundo, e isso acaba tendo também, atendendo às necessidades internas do nosso país. Então, em relação ali ao Brasil, eu posso destacar aqui que o Brasil encaminha, disponibiliza para a Ucrânia máquinas mecânicas, açúcar, minério, café, plástico. Então, essa relação comercial, por mais que a do Brasil ela seja muito mais significativa, e claro que em razão da nossa extensão, nós somos aqui um celeiro de alimentos, né, na produção de alimentos, mas nós temos uma participação ativa dessa relação comercial entre Ucrânia e Brasil. Um ponto bem interessante aqui que convém nós citarmos, que nós falamos que em abril, ou seja, daqui 50 dias, a Ucrânia já deveria começar a nova safra dela, e ela está vivenciando esse período de guerra. Considerando que a Ucrânia aí é um país que produz milho, e o milho é uma matéria-prima de muitas atividades do agronegócio, por exemplo, o milho utilizado para a ração bovina, por exemplo, criação de suínos, para a produção de ovos, leite. Então, essa carência, a expectativa dessa carência do milho vai repercutir dentro do Brasil, ainda que o Brasil também seja um país que produz muito milho. Então, assim, a relação dos países, elas, além dessa questão de diplomacia que existe, está celebrando 30 anos desse ano, nós temos aí uma necessidade direta, né? Porque por mais que surja um espaço no mercado para o Brasil exportar mais milho, de outro lado a gente tem uma matéria-prima que a tendência é que ela venha a encarecer, tanto que a gente está vendo que as commodities estão em alta, em razão da carência, porque o milho ele é uma matéria-prima utilizada dentro de outras atividades do agronegócio. Então a gente percebe aí essa ligação direta entre Ucrânia e Brasil em relações comerciais. E aí aqui a gente entra num ponto-chave da nossa conversa, que se vocês perceberem aqui na nossa home do site, né, o acompanhamento de preços que nós temos, nos últimos 3 dias, praticamente o trigo subiu $1 por dia. Atualmente a gente está com o trigo na cotação de $11,90, quase indo para $12. Enfim, preços históricos sendo praticados aí na cultura do milho, do trigo, aliás, e isso vem puxando, né, as outras commodities, né, os outros cereais, os outros grãos, principalmente exatamente por isso, né, há uma reação em cadeia que acaba acontecendo, porque vocês que acompanham aqui também viram, né, os portos lá estão parados, a logística lá está extremamente complicada,
Hoje mesmo teve um navio lá que acabou explodindo, enfim, na região. Está muito complicada a situação e isso acaba explicando. Então, quando alguém fala, né, essa percepção até um pouco rasa, o pão vai ficar mais caro, não é apenas isso, né? É toda uma reação em cadeia que acaba acontecendo e é exatamente isso que nos preocupa, né? Os impactos que as tensões na Ucrânia com a Rússia vão afetar o agronegócio. O que de fato vai representar isso para a economia no Brasil, doutora Larissa, e para o agronegócio brasileiro, e além, né, desses fatores que a gente acabou falando, né? Como é que vai ser essa reação em cadeia aqui para a nossa economia, para o nosso agronegócio? Perfeito, Erickson. É interessante que você falou a palavra-chave, né? Há uma ruptura da cadeia do agronegócio. A consequência que a gente vai ter, já de plano, a gente, em poucas palavras, a gente pode falar que uma delas é a inflação na produção e na inflação para o consumidor. Focando aqui nessa linha de raciocínio que você citou das rupturas, né? O que isso significa? Que ruptura da cadeia que há? Porque vamos imaginar vamos trabalhar com a informação de que a commodity ela está em alta, e isso nós temos alguns fatores, como muito bem você falou, a questão da logística, a logística que você citou, a questão do navio parado, mas nós também temos a alta do petróleo, que tem um link direto aqui com o preço do combustível, o combustível que será utilizado dentro da produção nas fazendas. Isso significa também um aumento do custo do transporte dessa logística aqui no Brasil, em cenário nacional. Então, a logística ela não está tão somente no aspecto do transporte marítimo, mas também nacional, como o Erickson muito bem comentou. Então, esse aumento da commodity, essa inflação que eu fiz essa menção, ele tá ligado com todos esses aspectos, para ver a dimensão da complexidade do agronegócio, e dentro aí tem o aspecto jurídico que vai permeando esses assuntos. Então, nós temos a questão da logística, que está linkado diretamente com o preço do petróleo, a logística para o deslocamento da produção nacional, para o deslocamento da produção para fins de exportação. Nós também temos aí um aspecto que vai influenciar também diretamente na inflação, qual que é a previsão de matéria-prima disponível para as atividades do agronegócio. O exemplo que eu citei ali do milho, eu falo aqui do milho porque nós estamos falando bastante do trigo, então vamos trazer mais uma outra ótica, considerando que a gente está também citando aqui da Ucrânia, né, que o milho, nós já temos essa previsão, né, essa previsibilidade de que vai ter uma carência no mercado. Então, essa previsibilidade já contribui para o aumento das commodities, contribui para a inflação, para a produção. E isso acaba comprometendo, vou dizer assim, acaba refletindo na produção do agronegócio e, claro, para o consumidor. Lembrando que a gente fala aqui de agronegócio, mas é o antes da fazenda, que é a fabricação de fertilizantes, que nós também estamos aí com um assunto bem delicado, dentro da fazenda, a questão da logística, aplicação desses produtos, e fora da fazenda, com as trades do agronegócio, as cooperativas. Então, assim, o agronegócio, ele compõe uma cadeia complexa, que, falando em alta, nós precisamos levar em consideração todos esses aspectos. Levar em consideração, por exemplo, que a Ucrânia, diante dos fatos, ela não vai conseguir atender o calendário da agricultura, porque infelizmente está vivenciando esse momento trágico e acaba comprometendo o desenvolvimento da agricultura no calendário previsto daqui 50 dias. Então, todos esses fatores, eles estão interligados, mas eu acho bem interessante, Erickson, que inclusive o Notícias Agrícolas vem trazer muitas informações, é que o setor do agronegócio no Brasil, ele lidera, ele está à frente em busca de informação, conhecer o que está acontecendo, quais são os reflexos. Então, nós estamos falando de um setor líder aqui no Brasil, né? Esse é o nosso setor líder em busca de informação. Quando nós falamos aqui do desafio dos fertilizantes, nós já estamos vendo movimentação para que possamos substituir aí com o Canadá, por exemplo. Então, assim, é um tema complexo, nós estamos falando de inflação, isso vai ser vivenciado, principalmente porque o agronegócio, antes desse cenário internacional, ele já estava com o desafio da seca, do excesso de chuva em determinadas regiões, então ele já vem aí com uma cadeia um pouco frágil em razão de outros fatores aqui da pandemia anteriormente, por mais que ele tenha cumprido
a sua produção de alimentos, né? Então, é um setor, uma atividade econômica extremamente complexa e que, claro, nós vamos ver a inflação, sem dúvida, em razão desses cenários. Então, quanto antes cessar, né, claro, por uma questão humanitária, inclusive, nós vamos reduzir aí as chances de ter uma inflação ainda mais significativa dentro do nosso agronegócio. Esse é um outro ponto extremamente importante para a gente mostrar como uma análise, né, de como esses conflitos vão além dessas nuances que acabam só aparecendo, né, nas capas de jornal, enfim, e como está tudo intrinsecamente ligado, né? Ainda estamos numa pandemia, né? Não saímos da pandemia, tem países passando muitos problemas por causa disso, inclusive na região onde está tendo conflito, o coronavírus também está pegando muito forte, porque lá está em época de muito frio, né? E o vírus acaba agindo mais quando está em época fria. Mas além disso, a logística, né? A gente vê que um grande déficit de container não é de hoje, já faz aí desde o início da pandemia que temos problemas com containers. A região lá, como a gente tem comentado aqui, é uma região muito rica em minerais, é altamente estratégica com relação a isso e não vai afetar apenas o agronegócio, né? Além dos chips, né? Dos minérios, do gás, né? O gás natural, que é muito importante lá também, e é a partir do gás natural que é possível fazer os insumos nitrogenados, os fertilizantes, enfim. Lá também vem insumos para a indústria em geral, como, por exemplo, eu vi aqui chicotes elétricos, né? É um insumo que toda a indústria acaba utilizando aí, né? Esse tipo de insumo. Enfim, é um quebra-cabeça extremamente complexo, mas na final de conta, ao final de todo o processo, quem invariavelmente vai acabar pagando toda essa conta é o consumidor final. Doutora Larissa, o consumidor final, nesse momento, né, além desses temores, dessas ansiedades, né, de coronavírus, guerra, enfim, o que a gente precisa ficar atento com relação a essas mudanças aí de preços, exatamente na gôndola, né, é o que acaba importando para o consumidor final. Perfeito, Erickson. Nós estamos falando ali, o ponto X aqui das commodities em alta, né, que acabou surgindo aqui esse nosso recorte dessa nossa última pergunta. E a inflação, ela vai estar presente dentro da cadeia de produção, em razão do custo do petróleo, da disponibilidade de matéria-prima. E o que isso significa? Que esse custo vai ser passado para o consumidor final. Por quê? O ovo, a carne, o leite, ele vai estar com carregando, né, todo aquele custo a mais da produção. Isso é inevitável, não tem o que se fazer. Então, o consumidor vai sentir essa inflação na mesa dele, em razão dessa cadeia do agronegócio. E, claro, em razão dessa cadeia que está sendo estremecida a partir dessa invasão na Ucrânia. Claro que nós vemos aqui, como eu comentei, que o nosso agro do Brasil, ele lidera, ele está à frente, sempre em busca de evitar que o produtor, aquele dentro da fazenda, também não venha a ser comprometido. A gente vê, claro, a movimentação da Embrapa, movimentação da ministra da Agricultura, buscando soluções para questões, mas o que já se tem em vista é que o consumidor ele vai acabar infelizmente, sentindo essa inflação no preço no supermercado, porque aquele milho que eu comentei que a Ucrânia vai deixar de produzir, o Brasil vai precisar cuidar dessa logística para que as outras atividades dentro, por exemplo, da pecuária, como eu citei, e criação de suíno, então, de bovinos, de vaca leiteira, e assim, nesse ciclo, né, do que chega na mesa do produtor, ele vai estar com uma matéria-prima mais cara pela carência da disponibilidade dessa matéria-prima. Então, caminhamos para esse fato, vou assim dizer, como a gente já está percebendo essa alta da commodity, ela guarda assim relação direta aí com o preço, vou assim dizer, dos alimentos que vão chegar até o consumidor final.
Mas para a gente ter um respiro positivo aqui na nossa entrevista, né, a gente sempre se prepara para o pior que pode acontecer, mas sempre tendo a esperança, que nunca morre, a esperança tem que sempre perdurar. Uma coisa que a gente percebe ao longo dessa batalha é que, né, o povo ucraniano ele é um povo muito valente, muito bravo e com coragem, né? Uma palavra que se desenhou muito ao longo da pandemia foi a palavra resiliência. E acho que, né, o próprio presidente da Ucrânia tem se mostrado muito resiliente, mesmo diante das maiores dificuldades. Inclusive os filhos da Ucrânia, que são esses brasileiros que moram, né, no Paraná, esses filhos da Ucrânia que estão aqui em solo nacional, demonstraram a mesma resiliência e bravura quando formaram as cidades próximas e prósperas paranaenses, né? O que essa bravura, essa resiliência do povo ucraniano, que está aqui com a gente, né? São nossos irmãos de Brasil, né? Irmãos do Paraná, enfim. O que essa resiliência pode mostrar para a agricultura, né? De renovação, inclusive, né? Para a agricultura mundial e a agricultura aqui no Brasil, nesse respiro de positividade aqui na nossa entrevista. Muito bacana, Erickson, que quando você comenta isso, só os ucranianos que estão vivenciando esse período triste, né, que sabem a dor que é, mas você pontuou a questão da resiliência, e quando eu falo de resiliência, eu vejo que nós, os brasileiros, eles, principalmente o pessoal que trabalha no campo, eles estão com resiliência também, eles têm essa afinidade com o povo ucraniano, que também, quem sabe, trouxe aí na bagagem esse exemplo, porque quando a gente fala dentro do nosso agro, né, trazendo aqui o nosso olhar aqui para o Brasil, nós sabemos muito bem que, independente da cultura que é realizada, o produtor ele tem o desafio porque ele produz numa indústria céu aberto, seca, falta de chuva, muita chuva. Então essa resiliência, eu vou um pouquinho mais, quem sabe, Erickson, e fala assim, existe uma compatibilidade com o povo ucraniano que está aqui no Brasil, que eles estão lá na Ucrânia lutando incansavelmente pelos direitos fundamentais, pela soberania, pela democracia. Eu vejo um ponto aqui que eu faço destaque, é a resiliência que nós temos também com o pessoal do campo, trabalhando incansavelmente, né, considerando os desafios, né, que o campo tem vários. Veja, essa questão da logística, essa questão de um produto, a disponibilidade de fertilizante, essas inseguranças do campo, né? Então, eu vejo que nós temos muita sinergia com o povo e trabalhando na área do agronegócio, eu tenho, assim, uma grande admiração por quem trabalha dentro do campo, que supera todas essas adversidades por produzirem uma indústria a céu aberto. Então, assim, a resiliência foi a palavra-chave que você definiu, e quando você fala em resiliência, considerando o exemplo que esse país tem, fazendo um link com que os brasileiros têm também, quando nós falamos em agronegócio, em produção de alimentos, eu vejo que resiliência também está aqui no nosso dia a dia, isso fico muito feliz, mas o exemplo deles é simbólico, sem dúvida. E por fim, a gente espera que a paz seja encontrada o mais breve possível, né? No dia de hoje está tendo uma reunião, né, entre a Ucrânia e a Rússia, a gente espera que o melhor acabe acontecendo, mas até o presente momento tem muitas negociações travadas, né? As relações comerciais são intensas entre o Brasil e a Ucrânia, enfim. A gente quer aproveitar, né, o conhecimento técnico da doutora Larissa exatamente para perguntar um pouquinho com relação a isso, né? Quem tem contratos firmados, quem tem essas relações comerciais, quais que são os principais temores, os principais cuidados, o que a gente pode dizer com relação a isso, né, para que esses contratos tenham o máximo de sucesso possível nesse momento tão complicado. Perfeito, Erickson. No aspecto jurídico, o que mais a gente almeja, como qualquer área, é o fim dessa situação. Quando nós pensamos no aspecto logístico, pontualmente o transporte via navios, o primeiro ponto que deixo aqui em reflexão, vou assim dizer, é que os contratos, em época de guerra, o seguro, ele não passa a ser
coberto para aquela logística. Então, esse é um sério problema, porque nós estamos vivenciando um problema, um cenário de guerra, essa logística de um local para o outro via navio, de um porto para o outro, o seguro em época de guerra, ele entra nas exceções e acaba sendo suspenso. Então, esse é um ponto desafiador no aspecto jurídico, porque há necessidade dessa exportação e importação, mas nós estamos dentro da previsão que excepciona aí a cobertura de um seguro. Então, esse é um ponto interessante de se lembrar, para inclusive trabalhar mais a perspectiva da complexidade de que está dentro do agronegócio. Pois bem, dentro do Brasil, o que eu tenho para pontuar? Dentro do Brasil, o que eu tenho acompanhado é que nós temos 2 cenários. Mas antes de falar dos 2 cenários, eu trago aqui uma informação de que o Ministério da Agricultura, de acordo com os dados, o levantamento dos dados disponibilizados pela iniciativa privada, nós temos fertilizantes até meados de outubro. Com isso, a safrinha que já está ocorrendo está garantida e supostamente teria uma preocupação, supostamente, né, fato, com a safra 2022-2023. De acordo com esses dados, nós temos esse produto em estoque até outubro. Nós temos qual realidade no Brasil hoje? Nós temos o cenário em que o produtor ele tem já esse fertilizante em estoque para a produção da safra 2022-2023. Nós temos aquele outro cenário em que o produtor ele não tem ainda dentro dos seus estoques essa matéria para que a lavoura ela possa ser realizada, né? A safra possa ser concretizada. Então, assim, para os produtores que ainda não têm esse produto, muita cautela, muita atenção para a celebração de contratos, considerando que a gente está nesse movimento de preocupação com a disponibilidade de fertilizantes, celebrar contrato com aquele parceiro que já vem, que já está sendo construído um histórico da entrega do produto, porque é um produto base, eles muito bem sabem, para a concretização da safra. Então, a celebração desses contratos para aqueles que estão preocupados e que devem se preocupar, é claro, com a disponibilidade, o acesso ao fertilizante, deve ser uma atenção redobrada, porque nós estamos aí diante de uma informação de que pode haver a falta de fertilizantes. Então, eu faço essas 2 ressalvas em relação à logística para pontuar essa questão do seguro, isso acaba refletindo no contrato, isso acaba refletindo na exportação nesse cenário atual. Precisamos urgentemente, né, nem deveria ter começado essa situação, mas selar a paz novamente. E deixo aqui, Erickson, um ponto bem interessante, bem pertinente, que já está aí em discussão, inclusive um ponto que poderia ser objeto de uma futura entrevista, que sinto eu que o Brasil despertou despertou uma atenção para diminuir a dependência da produção de fertilizantes, ou seja, nós precisamos trazer para o Brasil essa possibilidade. A gente sabe que nós temos restrições legais, nós temos que trabalhar com a questão da regulamentação ambiental, essa é a melhor expressão, e de diminuir essa dependência de produção de fertilizantes que vem a partir da importação de outros países. Então, nós estamos vivenciando, eu acredito que essa é uma experiência que o Brasil vai discutir, nós precisamos discutir para a redução dessa nossa dependência. Nós temos possibilidades, mas é um assunto que merece ser colocado em pauta, discussão com todos os lados, para que a gente possa chegar a uma conclusão. Porque o Brasil ele ocupa um papel significativo, isso é um fato notório, em relação à produção de alimentos. Então, a gente precisa diminuir essa dependência e esse conflito, né? Infelizmente, que estamos vivenciando, esse conflito nos apresentou essa necessidade e essa possibilidade da gente reduzir essa dependência. Então, fica, inclusive, essa sugestão. Deixo, sem sombra de dúvidas, a minha intenção de que a paz seja selada o mais rápido possível. Muito bem, amigos. A gente vivemos épocas de crise, né? Já faz 2 anos praticamente que entramos numa crise. O coronavírus, quando começou, ele nos forçou a ser cada vez mais digitais, parecia algo tão complicado e foi, né, uma questão apenas de adaptação.
Aparentemente, esse momento de guerra, né, diante de tanta tristeza e de tudo mais o que está acontecendo, aparentemente nós vamos ter que nos adaptar mais uma vez. E aquela palavrinha que a gente sempre traz aqui, né, o agronegócio 5.0, né, aquele agronegócio que mistura tecnologias digitais, tecnologias biológicas e essas tecnologias, né, de insumos mais tradicionais, vão se unir num grande novo agronegócio, numa nova onda de prosperidade. Parece estranho falar isso agora, mas logo mais é isso que a gente pretende, né, ver nos próximos passos aí. Muito bem, agradeço aqui então as informações e a presença da doutora Larissa Milkovic aqui conosco. Deixo aqui um último espaço para suas últimas considerações. Erickson, quero agradecer a todos que participam desse importante canal Notícias Agrícolas, que tem aí um propósito muito grande de trazer informações para o setor do agronegócio. Me coloco à disposição, registro novamente a minha solidariedade ao povo ucraniano e tenho certeza que em breve, o mais rápido, a paz seja selada para finalizar esse conflito aí. Me coloco sempre à disposição para que eu possa compartilhar aí o meu conhecimento com vocês. Foi uma alegria estar aqui com vocês. Muito obrigado mais uma vez, trazendo aqui então mais esclarecimentos, né, de como o Brasil se relaciona com a Ucrânia, um país que parece distante, né, da gente, parece ser uma outra realidade, mas que tem ligações intrínsecas aqui com o Brasil, né? Nós vimos aí, né, várias pessoas da Ucrânia no passado não tão distante vieram para o Brasil, colonizaram ali o Paraná, transformaram ali em cidades, né, um estado que estava se formando ainda no seu comecinho, foram ali, construíram cidades que prosperaram, trouxeram muitas riquezas para o nosso país. O Brasil é multicultural, né? Nós temos imigrantes, né, e filhos de imigrantes de diversas nações, do Japão, da China, da Ucrânia, da Rússia, da Alemanha, da Itália. Diversos povos vivem aqui nesse nosso queridíssimo e amado país. Rumamos em frente, né, esperando a paz, esperando, né, que os laços fraternais que a gente consegue aqui no Brasil, que esses laços fraternais se estendam ao redor do mundo, né, que as pessoas consigam se entender e encontrar a paz para prosperarmos todos juntos, não é mesmo? O objetivo, afinal de contas, é sempre esse. E dentro do agronegócio não é diferente. A gente quer prosperar, vai precisar se adaptar em algumas questões, mas o objetivo é sempre crescer, melhorar e trazer a paz no mundo, né? O ex-ministro Roberto Rodrigues, que está sempre aqui conosco, né, no programa Conexão Campo Cidade, ele é um grande defensor de que o alimento é um agente da paz. Então, você, produtor rural que nos acompanha, que foi resiliente ao longo do coronavírus, que está vendo os problemas, as tensões de guerra ao redor do mundo, mas que continua no campo, saiba, você é um agente da paz mundial, né? Um agente da paz no Brasil, mas um agente da paz ao redor do mundo. Quando a gente tiver alimento suficiente para todos, quando a gente tiver prosperidade para todos, tendo como base o agronegócio, a gente vai estar cada vez mais, passinho a passinho, a paz mundial. É isso o que o ex-ministro Roberto Rodrigues acredita, é isso que eu acredito, é isso que o Notícias Agrícolas acredita e é por isso que nós sempre trazemos aqui as últimas informações do que está acontecendo para vocês. Muito bem, amigos, lembrando que estamos em todas as redes sociais, sigam as nossas redes sociais, nosso Twitter, nosso Facebook, nosso Instagram e aqui no YouTube, lembre-se de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like, para que cada vez mais pessoas recebam os nossos conteúdos. Lembrando também que o Notícias Agrícolas está fazendo 25 anos de história ao lado do produtor rural, para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, um abraço. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.